Olá, pessoal! Começa agora a nossa aula de hoje, o pleonasmo. Bons estudos! Olá, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre pleonasmo. Pleonasmo não é uma palavra muito popular, muita gente nem ao menos sabe o que significa. Pleonasmo é uma figura de linguagem. A palavra é de origem grega e significa redundância de termos, o exagero, superabundância. E apesar de muitas pessoas ignorarem a sua definição, ela está na boca do povo. Como diria um professor meu, o pleonasmo está na pragmática. Basta uma olhada rápida em conversas do dia a dia, seja no bar, seja na biblioteca, no ponto de ônibus. Nem em entrevistas para conseguir emprego o pleonasmo dá sossego. Aí é que ele aparece mais, porque é o momento que queremos impressionar, então esquecemos de nos policiarmos. O pleonasmo nem sempre é um vício de linguagem, mesmo para exemplos subcitados, a depender do contexto. Em certo contexto, ele é um recurso que pode ser útil para fornecer ênfase a um determinado aspecto da mensagem. Neste momento, vou apresentar-lhes um fato real, uma história que aconteceu com o ex-presidente do Corinthians em relação ao pleonasmo, um exemplo típico do nosso dia a dia. Obrigado. Certa feita, Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, aquele que agradeceu as Antárticas e as Bramas recebidas, estava com um inchaço no olho e quando encontrou um amigo que lhe perguntou: "O que você tem no olho?" Ele disse: "Eu estou com ter-sol no olho", respondeu Vicente Mateus. "Mas ter-sol no olho é pleonasmo", retrucou o amigo. Mais adiante, Mateus se encontrou com outro amigo, um conhecido, que lhe fez a mesma pergunta. Ele respondeu: "Já nem sei mais. Uns dizem que eu estou com ter-sol, outros dizem que eu estou com pleonasmo." O anedotário sobre Vicente Mateus pode não passar de lenda, mas mostra como é popular o nome de uma figura de sintaxe, tomada quase sempre como vício de linguagem, o pleonasmo. As pessoas o reconhecem, convivem com ele, e como interlocutor de Mateus e quase todo ouvinte da piada, chegam a saber até o seu nome técnico, embora o desconheçam como fenômeno da língua. Com popularidade, o pleonasmo ainda é um ilustre desconhecido da maioria dos brasileiros. Ainda mais quando é usado com estilo por escritores, publicitários e todo tipo de comunicador. Está presente, por exemplo, até no título de uma novela das 8 da Rede Globo, Viver a Vida, de Manuel Carlos. Portanto, nessa teleaula você terá várias oportunidades Para saber mais sobre o emprego do pleonasmo no discurso e na oratória. Então, aproveite! A edição de dezembro da revista Língua 50 trouxe uma entrevista com Paulina Chiziane, a primeira romancista de Moçambique. A uma das perguntas, a escritora respondeu: "Se você for ver a maior parte das coisas que escrevo, eu não as inventei." Percebe-se claramente, mesmo na linguagem oral, que a autora substitui a palavra coisas pelo pronome átono as, usando a chamada pro, forma pronominal, elemento típico de coesão referencial. Tivesse entrevistada a moçambicana numa só oração, respondido a maior parte das coisas, eu não as inventei, teria empregado o objeto direto pleonástico, substituindo o objeto direto inicial por um pronome oblíquo átono. Inicialmente, não se trata do vício de linguagem denominado pleonasmo vicioso, que é uma redundância ou tautologia, com a repetição de ideias mediante o uso de palavras ou expressões distintas, o que não acrescentaria a força da expressão, resultado da ignorância do sentido exato dos termos empregados. Vamos examinar umas frases. Fazer uma breve alocução. Transmitir uma novidade inédita. Ser o principal protagonista. Em todas elas, percebemos que o objeto representa uma demasia condenável. A locução é um discurso breve, não há novidade que não seja inédita, e protagonista já significa principal personagem. O Raul Seixas fez muito sucesso com uma música que se iniciava assim: "Eu nasci há 10 mil anos atrás", letra de Paulo Coelho, que conscientemente entregou o verbo haver indicando passado
lado e o advérbio atrás, marcando uma terrível redundância. As gramáticas normativas da língua portuguesa, no entanto, distinguem dessas redundâncias viciosas o emprego do adjetivo como epíteto de natureza, em expressões como céu azul, fria neve, escura noite. Relembremos agora os conhecidíssimos versos de Fernando Pessoa. De Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Aqui não se trata de inútil reiteração de ideias que já se continha no substantivo. O adjetivo insiste sobre o caráter intrínseco, normal ou dominante do objeto. É uma forma de ênfase, um recurso literário. Como distinguir? Pleonasmo é emprego de termos desnecessários, cujo objetivo é enfatizar a comunicação. Pode ser semântico, ver com os próprios olhos, ou sintático, a mim isso não me interessa. O pleonasmo só é uma figura de linguagem, ou seja, só possui valor literário quando a repetição tem finalidade expressiva, quando traz objetivo estilístico. Os portugueses costumam empregar esse mecanismo sintático. Vejamos um exemplo com Fernando Pessoa. De Fernando Pessoa. Vivo sempre no presente. O futuro não o conheço. O passado já o não tenho. Do ponto de vista estilístico, elegante é também enfático repetir-se um desses termos, por meio de um pronome pessoal oblíquo, átono, quando ele se antepõe ao verbo. Tal fato constitui uma das modalidades da figura de sintaxe, chamada pleonasmo. Encontramos essa figura na área da sintaxe, com complementos associados ao verbo, objeto direto e objeto indireto. Objeto direto pleonástico. O objeto direto pleonástico é o complemento que se liga diretamente ao verbo sem o auxílio de preposição. Vejamos um exemplo. Queremos políticos honestos. Políticos desonestos já não os queremos mais. Nota-se que o objeto direto, os políticos desonestos, foi substituído pelo pronome átono, os, tendo este a função de objeto direto pleonástico. Vejamos agora um exemplo. Não peça nada ao Álvaro. Este último termo é um complemento do verbo pedir. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Com a preposição a, funcionando, portanto, como objeto indireto. Para finalizar com chave de ouro, reservamos a você um texto a respeito do assunto pleonasmo, escrito pelo grande escritor Roberto Mauro Tomás. Um anúncio de jornal oferece uma ótima oportunidade para um grande cargo em uma conceituada empresa. Você então rapidamente se candidata para a vaga e marca uma entrevista com o executivo da empresa e, frente a frente com seu futuro chefe, vai fazer de tudo para causar uma boa impressão. Afinal, a primeira impressão é a que fica. O que você pretende contribuir com a empresa se for contratado? Perguntou seu futuro chefe. Pretendo trabalhar muito na filial em Belo Horizonte e ampliar enormemente as vendas, em consequência ao alto faturamento, criar novos empregos. Você responde eloquentemente. Infelizmente, você não serve para a nossa empresa. O seu perfil vem de encontro ao que estamos esperando. Você se sairia melhor em um circo. Como assim? Você está me chamando de palhaço? Você responde indignado. Não me entenda mal, o seu perfil é muito mais para mágico do que para palhaço. Ainda não consigo entender. Ora bolas, alguém consegue criar algo velho? Que baita injustiça ser preterido em favor do pleonasmo. Por isso, devemos estar atentos em todos os momentos. Quero tomar a liberdade e ajudá-lo com algumas dicas que serão importantes para evitar situações como esta. No seu habitat natural, tente ser cercado por muitos livros e sempre que for necessário recorra ao dicionário. Ops, acho que cometi uma gafe, todo habitat é natural. Desculpe-me por essa falha, mas vamos seguir com as orientações. Como o mundo está globalizado e as pessoas estão mais próximas umas das outras, estamos enfrentando um grande fenômeno, ou melhor, a febre de convivermos juntos. Agora surgiu uma grande dúvida. É possível conviver separadamente?
Não desanime se o pleonasmo está tentando atrapalhar a sua vida. Não dê bola para ele, pense no seu futuro. Imagine-se recebendo o Oscar e naquela cerimônia maravilhosa de entrega, você frente a frente com miríades de pessoas, quiçá milhões, com o microfone em punho discursando: agora que eu estou famoso, escreverei minha autobiografia muito em breve. E se algum engraçadinho quiser estragar o seu discurso dizendo que se é autobiografia já é sua e não pode ser de outro, não fique triste, mantenha a pose e siga em frente no seu maravilhoso discurso. Mantenha um sorriso nos lábios, porque afinal de contas, você não é contorcionista para sorrir com o umbigo, ou é? Enfim, querido que me lê e nos assiste agora, não fique entristecido e não perca suas noites de sono. Lembre-se, você não é o único. Continue sua vida com tranquilidade, saia para a rua e encare a vida de frente, porque afinal de contas, até onde sei, você não conseguirá encarar a vida de costas ou de lado. Pleonasmo, eufemismo, catacrese, metáfora, metonímia e tantas outras fazem parte do nosso dia. Basta termos coragem e sabedoria para conviver com elas. E se porventura um engraçadinho ficar irritado com você porque tropeça algumas vezes, e com toda certeza tropeçará, e te mandar calar a boca, não fique irritado, nem tente agredi-lo. Apenas faça o que ele te pede, porque afinal de contas, o que mais você pode calar? Depois de tantas dicas, acredito que você já pode se considerar um perito em pleonasmos de cada dia. Então vamos fazer um pequeno teste. Pense um pouco e em seguida responda. Qual outro pleonasmo é tão comum? Já sei, diria você. O pleonasmo mais comum é voltar para trás. E acrescentaria eloquentemente, afinal de contas, ninguém pode voltar para frente. Mas infelizmente nem tudo pode ser do jeito que a gente gostaria que fosse. Numa rápida olhada na gramática, verificaremos que voltar para trás não é pleonasmo. Então volte atrás e reconsidere sobre o fatídico pleonasmo. O pleonasmo nosso de cada dia, de Roberto Mauro Tomás. Então, pessoal, gostaram? Esperamos ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima!